Amo os nossos encontros semanais e hoje eu trouxe uma mulher que tem o peso da tradição no sobrenome, mas escolheu ser quem ela quer ser. Livre, linda, solta, autêntica. Ela tem tantas qualidades que ao longo desse nosso bate-papo vai ficar cada vez mais nítido para vocês o quanto ela é uma daquelas mulheres como algumas outras que eu já trouxe aqui nessas nossas entrevistas e nesses nossos bate-papos. Com a gente hoje um programa super especial com a Jana Ramos. Vamos começar falando do sobrenome? Vamos, O Cá. que esse sobrenome traz? Esse sobrenome ele vem enraizado do meu avô, da tradição da família Ramos, né. É uma família muito aglomerada, uma família que vive família, sabe. Então esse Ramos, ele vem mesmo nessa união da família e até hoje, quando a gente está junto, é sobrinho, neto, é todo mundo muito junto, muito família. E é uma situação que eu não tenho só meus irmãos, todos os meus primos se tornam meus irmãos. Então, e os filhos deles já são meus sobrinhos. Então a família Ramos, ela vem nessa força da família mesmo, desse enraizado, sabe, de estar junto, de conquistar junto e de vencer junto. Você é uma mulher que nasceu no berço da comunicação? Nossa, eu sou a filha que mais sabe bastidores. Eu nasci meu pai desde pequena ele me falava que ele trabalhou na Rádio Cultura. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, ele voltou para a rádio. E por ele ter voltado para a rádio, eu sou a mais velha e ele me levava para me mostrar a rádio que ele sempre me falava. E para mim e aí eu fui crescendo nesses bastidores, vendo por trás, porque quando meu pai trabalhava em rádio, ele era o técnico. Quando ele voltou para a rádio, ele foi para entrevistas. Então eu fiquei tanto em edição disso, de transmissão ao vivo, como em gravação, como depois com a evolução dele, quando ele foi para jornal, quando ele foi para TV. Então eu fui a filha que foi acompanhando tanto a evolução na questão tecnológica, como a evolução do meu pai nos bastidores de mídia. Você falou algumas vezes dessa mulher que em alguns momentos está no bastidor. É. O que tem no bastidor que a gente aqui muitas vezes não vê? Tudo. Eu falo assim, porque quando você liga a câmera e vai para frente da câmera, o seu trabalho começa ali, na entrevista, na postura, posicionamento. Mas os bastidores se começam um dia antes, é o preparo, é um planejamento, é um dia a dia. Depois, quando se acaba a gravação, é a hora que vai outra etapa, que é toda a pós-edição, pós-trabalho, o alinhamento. Não que a pessoa que está à frente apresentando, ela não tenha uma preocupação, mas os bastidores demandam muito mais braços do que quem está ali na frente. Então esse cuidado dos bastidores foi onde eu nasci. Eu fui a filha que sempre esteve no cuidado dos bastidores. Todos os processos, todas as coisas, era eu que estava ali comandando e coordenando as edições, as gravações e enfim, aprendi a editar em mesa de corte, gravei com um Betacam, então eu venho desses bastidores e é muito diferente de estar na frente das câmeras, muito, muito diferente. Sua trajetória profissional, você sai dessa menina que acompanha o pai nos bastidores e vai para onde? Eu assumo os bastidores. Então, quando eu vou para os bastidores e começo a coordenar de frente, não ser só uma filha como espectadora, né, da gravação, e quando eu começo a assumir esses bastidores, eu já sei postura, posicionamento, se tá num ângulo bom, se não tá. E aí eu comecei a coordenar tanto isso, tanto na de TV,
como todas as mídias que meu pai trabalhou. Meu pai teve coluna em jornal na cidade, então eu aprendi diagramação ali e eu sempre fui muito curiosa, então eu queria participar de tudo. Então nessa minha curiosidade, eu aprendi desde a rádio, trocar vinheta, trocar CD, quando um técnico faltava, eu que assumia ali para poder ocupar, depois para as gravações, depois meu pai montou uma revista, e aí eu fui para a diagramação da revista, depois para a organização de eventos, então eu fui assumindo algo que eu gostava muito, que é a estratégia, o planejamento nos bastidores de algo que estava acontecendo. Eu falo que nada é tão surpreendente que você orquestrar algo que está brilhantando, e é muito prazeroso estar nos bastidores. E aí você trabalha com seu pai, nesse negócio da família, por quantos anos? Já faz mais de 28 anos que eu estou Você ainda nessa está? área. Hoje eu não estou mais presente na empresa do meu pai, hoje eu fico mais de suporte da Não está empresa do mais meu pai. só nisso? Não, teve um momento, eu nasci nesses bastidores, e teve um momento que eu falei: "Eu preciso de me encontrar, eu preciso de ir para frente, eu preciso de entender que eu não dependo da minha família para ser alguém, eu sou alguém". E eu precisei de desmamar, que eu falo muito, né. E aí eu fui para onde? Para comunicação. Eu montei uma agência de publicidade, uma produtora de vídeo, e ali eu fui dar os meus primeiros passos na área da comunicação, de frente mesmo ao marketing. E aí, como minha especialização sempre foi planejamento, eu sempre gostei muito de estratégia, o marketing ele fez total sentido para mim. Então eu nunca me desconectei 100%, porque eu estou sempre dentro das organizações, das coisas dentro da empresa, que a empresa do meu pai é uma empresa que se inicia familiar, não é mais só familiar. E eu sempre estou ali nos bastidores, mas eu não estou mais presente como eu era antigamente na empresa dele. Em algum momento, tem um elemento que começa a brilhar muito os seus olhos, assim como a comunicação. Estou falando de mulheres. É, chegou um momento, foi em 2021 para 22, eu já estava naquela loucura do marketing digital, né, e o que acontece? Quando veio o Covid, o marketing digital deu um boom. Só que o marketing digital as pessoas confundem, marketing digital não é só postagem, marketing é um planejamento onde eu executo no online. Só que depois do Covid, o número era mais importante do que a pessoa. A quantidade era mais importante. E aí eu comecei a me sentir muito oprimida, porque eu aprendi com meu pai a sentar e tomar um café, a perguntar da família, a falar de trabalho no final. Última coisa, Nossa, se rolar. Depois do Covid, o que mais importava era isso: quantos seguidores você tem, quantos leads você ganhou, sabe, números, números, números. Quantas pessoas na Quantas live? pessoas você tem na Quanto você live? vendeu? É tudo muito número. E a parte humana morreu. E aí eu comecei a me sentir muito oprimida dentro dessa caixa. Falei: "Não, não é isso, marketing não é isso, comunicação não é isso. Comunicação não é número, não é estatística, não é uma probabilidade". E aí em 2021 eu cheguei no meu marido e falei assim: "Ó, vamos fazer o seguinte, cuida do marketing digital que você gosta, cuida da produtora de vídeo que eu vou cuidar de gente". E foi uma conexão muito de procura, tipo: "E agora, né, que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa a não ser marketing". E aí eu comecei a buscar nas minhas raízes aquilo que eu nasci. E aí eu comecei nisso, tomar café com um, bater papo com outra, e aí renasceu em mim algo que eu já vivia nos bastidores, que é ensinar postura, comportamento, alinhamento de roupa, como conversar, como transmitir segurança, porque na TV você tem que fazer isso, principalmente nas mídias antigamente, não é igual hoje que você liga, todo mundo tá online, Põe um todo mundo filtro. põe um filtro, todo mundo tá na frente da TV. Não, antigamente não, você tinha que ter técnica, você tinha. E para mim foi um destravar também para a câmera, porque eu sabia todas as técnicas. Quando eu gravava, falava, tá tudo errado. E aí eu comecei a estudar sobre marca pessoal, de algo, e aí eu fui dentro disso, fui me aperfeiçoando. E aí o que eu entendi? A mulher e o homem no negócio, o homem, ele é pragmático, ele põe um terno, ele já tá sério. Alinhado. Já passou a autoridade, o homem fechou a cara, pronto.
né? Um homem super sério, alinhado, postura. A mulher não, a mulher ela tem um mundo dela que é composto de família, de filho, de empresa, de tudo junto ao mesmo tempo. Igual o pastor Cláudio Duarte fala, que tudo conecta ao mesmo tempo, né? E eu falei, gente, é a mulher que precisa disso, é a mulher que precisa desse ajuste, né? Todas as entrevistas que a gente recebia, o homem chegava, a mulher falava assim, ai, meu cabelo tá bom, ai, se a do meu é melhor, ai, e aí eu... Que o homem já tá pronto. O homem é isso, e se ficou ruim, tá ótimo também. E aí eu comecei a ir a fundo nisso. E aí comecei a fazer um movimento de mulheres empresárias, ajudando elas nessa identidade delas, né? Porque a mulher, conforme ela vai passando, ela cuida de todo mundo menos dela. Todo mundo é prioridade, o marido está bem vestido, os filhos estão bem vestidos, se a geladeira estiver bem, se a empresa está ótima. Se ela deitar e tudo estiver alinhado, e ela não deu tempo de comer, e ela Tudo não... certo. Tá tudo bem para ela. Só que depois de um tempo isso não dá mais, não basta. Ela precisa se encontrar. Se olhar, né? Se cuidar. É tudo. E aí eu falei assim, é essa mulher. É essa mulher que eu posso ajudar, é essa mulher que eu posso pegar e falar assim, ó, é aqui, chega, agora vamos olhar para si, vamos cuidar de si. E é o que eu tenho trazido. Enquanto você não cuidar de você, você não tem como cuidar do resto. Então, a mulher no automático, ela deixa ela de lado. Mas é importante ela retomar aquela mulher de novo, porque é um processo. E no final é ela que está ali. E recente você fez um evento, Isso. eu não pude estar. Quis tanto. E olhando pelas redes sociais, conversei com algumas pessoas que estiveram no evento, você busca esse autorresgate da mulher, né? Exato. O personal brand, que é a profissão que alinha a marca pessoal e o marketing pessoal, ele vem desde do seu nascimento, no processo da terapia, do seu propósito. O seu propósito ele vem enraizado no seu DNA da sua infância. E quando você reflete isso na sua vida adulta, você é um adulto realizado. Se você não realiza isso na fase adulta, você é um adulto frustrado. Exemplo, eu sou uma mulher muito comunicativa. Se eu na fase adulta estivesse fechada no escritório de contabilidade, eu estaria frustrada comigo e às vezes tentando buscar algo que não estava alinhado à minha raiz, que é o meu DNA de comunicação. Agora, se eu estiver na área de venda, se eu estiver me comunicando, tudo que usa o meu DNA de comunicação, eu estaria realizada. Então, quando a gente começa a fazer esse resgate da sua raiz, da sua identidade, e depois começa a trazer isso, é por isso que você faz isso, é por isso, e você começa a colocar as peças no lugar, tá tudo bem a sua personalidade. Né? E alinha muito mais do que roupa. Nossa, é outra coisa. Karina, eu falo assim, eu não transformo casca se eu não transformar interior. E não é nem eu transformar, é te ajudar a colocar as peças no lugar. É muito o que os coaches fazem, só que o personal brand ele vem numa linha muito alinhado com psicanálise, ele passa por um pouco de coaching, depois ele vem para a marca pessoal, que vem postura, comportamento e vestimenta, depois ele vai para o marketing, que é o estratégico. Então ele faz todo um acompanhamento aonde a pessoa sai no final ela. Não é sobre mim, é sobre ela. É sobre eu resgatar aquilo que estava dentro dela. Então isso tem sido lindo, porque eu choro, eu abraço, e tem sido um encontro. E cada história que eu ouço, eu falo assim, Deus, obrigada por cada história, por cada mulher que eu estou ajudando a reconstruir e colocar essas peças no lugar. E tem sido lindo essa nova postura, esse novo mercado que eu estou trabalhando hoje. Palestra até fora do estado, né? Ai, Karina, eu sou ousada, né? Eu aprendi isso com os meus pais, não tem jeito. E tem muitas mulheres que estão se conectando a tudo isso. E é um mercado muito carente de pessoas cuidando não picareta, sabe? Com diploma, com parte técnica e de vivência. Eu tenho tanto experiência de vivência como parte técnica. E essa junção tem me levado a muitos lugares. Semana passada eu estava em Recife, com 50 mulheres lá. Foi lindo. Lá eu trouxe a palestra chamada Autoridade de Salto, que eu trabalho mais a consultoria de imagem. Eu tenho uma outra que eu trabalho Mulher de Autoridade, que eu fiz em Franca no começo do ano, que é mais postura e comportamento. Então, dependendo do público, eu venho trazendo esse misturar do personal brand, que é tudo isso junto, sabe? E agora eu tenho propostas para ir para fora, para trabalhar brasileiras que moram fora do país. Então a gente está alinhando para ir
Canadá tá na linha já pra Uau! gente ir. Fora do país eu não estava esperando. Eu tenho Que 30 mulheres chique! brasileiras no Canadá, um grupo aonde eu trabalho o empreendedorismo com elas daqui, e eu tô, me desafiando a encontrar mulheres no Brasil, brasileiras que moram fora do Brasil, e elas estão sedentas a alinhamento de colocar as peças no lugar, porque elas saíram da cultura e elas se perderam. E aí o personal tá fazendo muito sentido, então eu tenho essas 30 que estão no Canadá, aí já apareceu uma de Berlim para falar comigo, aí apareceu uma da Itália. "Você tá vindo para fora? Você tá cuidando de brasileiras mesmo?" E eu tô conhecendo uma multidão de mulheres que precisam de ajuda, que precisa de sentar e falar assim: "Eu sei, vou te ajudar, eu vou te ajudar a ser você". A gente falou muito, né, a gente começou o nosso bate-papo falando sobre a comunicação na tradição da família. Sim. E você usou uma expressão que me lembrou algo que também é muito forte na sua família. Eu queria que você trouxesse, porque acho que falar de Jana sem falar de fé não é falar de Jana, Não. né. Então eu queria que você também falasse dessa tradição da fé tão forte, arraigado na tua família, Sim, e onde a tua fé também está te levando. perfeito. Nossa. A minha família, ela é uma família cristã, tá. O meu pai sempre falou assim: "Nunca julgue a religião de ninguém". Meu pai sempre me ensinou isso e para mim e para os meus irmãos. A pessoa tá lá porque aquilo faz bem para ela. Então, tente conhecer. A gente tem a nossa e entenda o do outro sem julgamento. Então eu sempre fui uma pessoa muito aberta a ouvir outras e sempre entender que as pessoas precisam de Deus e de fé. Precisa de acreditar em algo maior, precisa de algo que preenche, porque o ser humano ele é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. E isso é o que as pessoas não colocam como prioridade. Elas cuidam do corpo, esquece da alma e esquece do espírito. Ou ela cuida muito do espírito, esquece do corpo, esquece da alma. E aí a minha família traz isso mais à tona, a parte espiritual à tona. E eu tenho trabalhado isso com mulheres também. Eu tenho um outro grupo chamado Mulheres com Propósito, eu tenho um Gente, ela tem canal. muitos grupos. Tenho, Ela cuida de muita gente, é muita. verdade o que eu tô contando. Depois vocês vão procurá-la no Instagram, as redes dela já estão aí, ela faz muita coisa, por isso que eu comecei falando que ela é uma mulher multi. É, eu tenho um grupo chamado Mulheres com Propósito, tem 400 mulheres do Brasil inteiro, onde eu faço devocional às 5 da manhã, de todas as religiões, aonde eu falo de Deus para a vida delas. Eu ensino para elas que quando elas colocam a parte espiritual em primeiro lugar, quando ela levanta, fala: "Senhor, cuida da minha vida, cuida do meu dia", o dia dela flui. E isso está muito enraizado em toda a minha família, em toda a minha família. Então a gente senta quando a gente está todos juntos, tanto os de casa, que é meu pai, meus irmãos, como os da família, minhas tias, meus primos, a gente senta para falar de Deus. E do que Deus tem feito, e do que Deus tem transformado, e o que Deus tem abençoado a gente. Só que isso não cabe só na gente. Então a gente não consegue receber as bênçãos e não falar assim: "Olha, Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua". Então isso a gente traz também muito na família Ramos. Então quem senta com a gente, quem passa pela nossa vida, é impossível não ser impactado com a presença de Deus na nossa vida. E independente de religião, a gente sempre fala sobre Deus em primeiro lugar. O que eu tenho dentro de mim é muito maior do que a minha placa de igreja, do que a minha religiosidade. E isso tem sido lindo dia após dia. Pensar nessas mulheres que passam pela tua vida e de alguma forma, seja através da roupa ou de uma conversa, um bate-papo de empreendedorismo, pensar nessas mulheres que você ajuda nesse realinhamento. Me conta um caso de sucesso. Tenho várias. Eu tenho uma das primeiras, sabe aqueles case que você fala assim: "Preciso de você". E ela estava totalmente perdida. Eh, Geralmente as mulheres que vão fazer o personal, elas já estão numa fase, ou elas se divorciaram, ou elas estão num casamento já de muitos anos, ou elas têm filhos mais velhos, com empresa, com tudo junto. E aí sentar e trazer para ela essa descoberta foi um chorar meu e dela, porque a cada mulher que vem trazendo, e principalmente ela, foi eu me encontrar também no processo dela, sabe, eh
eu achei incrível, eu tenho uma prima que é psicóloga, eu falei assim, como você aprende muito mais na terapia por trás do que a pessoa que você está cuidando. E ela foi essa construção que quando eu cheguei no final, e no final eu entrego um brand book, que é um book de fotos dela, de nova postura, novo comportamento, novo alinhamento, tipo, você é essa aqui, ó, é seu manual. Quando eu entreguei para ela, eu chorava ao escrever ele, ao trazer, sabe assim, e fala assim, gata, é isso. E esse caso, ela tentou suicídio, ela, sabe assim, ela veio para mim muito quebrada, muito, sabe, não era nem caco, era pó, sabe. E eu olhar aquilo e falar: "Senhor", porque aí a gente traz a parte religiosa, quem sou eu para cuidar de uma mulher tão fragmentada desse jeito? E aí você vai com as técnicas, esperando também eu não tem como eu não falar de Deus, nos processos eu falo de Deus também, e encaixando isso, e no final você vê o brilho no olho dela, ela se vestindo diferente, porque não era nem a roupa, era a postura dela, ela não se enxergava, sabe. E isso foi transformador na minha vida. E aí, são tantas histórias, tem umas que falam assim para mim: "Jana, olha, eu vou te contar algo, você não conta para ninguém". Eu falei: "Gata, eu tô vivendo tanta sua história que não tem, são tantas emaranhadas também, E às vezes contar para alguém não faz nem não vai sentido, fazer, né. ou você conta para poder trazer falar: "Olha, você está sofrendo assim, eu tenho casos assim", e uma questão de alinhamento. Tem sido lindo. Mas essa construção, esse chorar, esse abraçar, esse pegar na mão, falar: "Já passei por isso e eu sobrevivi, eu fui transformada, hoje eu sou a mulher que sou", não por causa, do que eu vivi, mas por causa do que eu me encontrei, sabe, coloquei as peças no lugar, me permiti me encontrar novamente. E isso tem sido lindo, e a cada dia eu tenho me reconstruído com cada mulher. Pensar no futuro tem a ver com muitas mulheres em muitos lugares, incluindo até países? Tem, Karina. Eu sou audaciosa, como eu falei. Eu me vejo no estádio. Eu me vejo no estádio falando com muitas mulheres. Eu me vejo no estádio com muitas mulheres sedentas de mudança, sedenta de mulheres mimizentas. Chega, sabe? Eu falo muitas adulto faz o que tem que ser feito, sabe? Eu trago muito para as mulheres com propósito. Eu falo: "Se você colocar a sua idade comparada à sua idade mental e sua idade espiritual, tá desequilibrada". Porque você não consegue ouvir um não emocionalmente que você se acaba. Quantos anos você tem? E trazer quando eu começo a falar isso para elas, é algo muito lógico, e elas falam assim: "Nunca tinha parado para pensar nisso". Faz sentido. Preciso mudar. Preciso mudar, preciso de alinhar minha mente, minha alma e meu espiritual à minha idade. E e falta gente para falar assim, sem julgamento: "Eu vou te ajudar. Eu sei o caminho". Então eu quero não só cuidar das mulheres do Brasil, como eu quero cuidar de todos os lugares que Deus me mandar para Um cuidar de estádio de mulheres. Eu futebol. quero um estádio de Eu futebol. amei a expressão mulheres mimizentas. Ah, Quais as características das mulheres mimizentas? a que não olha para si. A mulher mimizenta é aquela que ela quer que as pessoas reconhecem ela, mas ela não sabe o valor dela. Então ela espera de fora um reconhecimento, porque ela não se encontrou. Então, quando você pega uma mulher que você tem, a gente tem algumas amigas que você fala assim: "Nossa, não posso nem não cumprimentar ela". Geralmente é uma mulher que ela não entende o valor dela, porque uma mulher que ela tá bem com ela mesma, ela não tem problema se você cumprimenta, se você não cumprimenta, se você ligou, se você não ligou, mas isso é amadurecimento que precisa acontecer, e às vezes não vai acontecer da noite para o dia, e às vezes para ela despertar nisso precisa de alguém pegar na mão. E a mulher mimizenta, ela está naquela posição não porque ela quer, porque ela está tão ferida dentro que ela precisa de justificar em algo. E é essas que eu quero, é essas que todo mundo exclui, sabe? É essas que ela fica ali no canto e ela não se sente digna. É essa, porque ela é digna sim, ela não descobriu. Eu tive um caso esses dias, eu estava numa consultoria de marketing, numa empresa familiar, e eu estava conversando com os filhos para fazer a sucessão da família. E aí entrou uma das filhas muito cabisbaixa, muito. E aí eu perguntava as coisas para ela, ela não olhava para mim. E aí eu olhei para ela e falei assim: "Ei, olha para mim". Aí ela olhou para mim e eu falei assim: "Eu já estive aí, nesse lugar, sendo invisível igual você".
Ela olhou para mim, levou um susto. Aí eu falei assim: "Eu não estou aqui falando da empresa, da família, não, eu estou falando de você, porque você tá desse jeito, porque você não tá vendo o seu brilho". E Karina, ela começou a chorar, eu falei: "Me dá um abraço". E aí não tinha nada a ver com aquilo que eu estava construindo, mas tinha tudo a ver com aquilo que eu tô procurando, Não tem a ver entende? com sucessão, mas tem tudo a ver com ela se assumir para então assumir o negócio da família. E eu saí de lá assim: "Poxa, eu quero mais assim", sabe, eu quero mais mulheres que estão se sentindo desprezada, estão se sentindo excluída, que estão se sentindo mas o problema não é as pessoas, é ela se encontrar. E a hora que ela se encontrar, o retorno vem, o ao redor muda. Jana, já quero. Imagino que você que está nos assistindo também, é muito motivadora a sua forma de olhar, de querer abraçar, ajudar, construir, reconstruir, né, de receber essa mulher do jeito que ela tiver. É. E como você oferece, que tipo de serviço é esse que você oferece? Que hora parece que está no marketing, hora está na consultoria, como essa mulher pode te acessar? Tem 2 formas de estar me acessando. Eu criei a mentoria da autoridade, tá, que é em grupos, que são essas palestras, existem uma evolução dessas palestras, aonde eu quero fazer ainda uma imersão de 3 dias, que é todo o processo em 3 dias. E aí tem esse processo em grupo. Então, eu estou nessa construção e ele já está todo desenhado, então eu estou nessa construção de acontecer esse evento. Esse é um jeito. E existe a mentoria 1 a 1, que eu falo que eu sou a fada madrinha, porque ficou muito mais fácil. Eu fiquei assim: "Como eu vou falar personal brand?" A pessoa vai pensar tipo: "Nossa, que palavra difícil, não vai ser fácil explicar. Como minha avó vai explicar isso, né? Ah, minha neta trabalha com personal brand", era mais fácil o marketing. Aí eu marketing também as pessoas já pensam em rede social, porque falou marketing, não é isso também. E aí eu consegui uma analogia que faz muito sentido, eu falo que eu sou a fada madrinha. Eu falo que eu trago de dentro para fora o que você nasceu para ser e ainda não está vivendo. E quando você pensa na fada madrinha, você lembra da Cinderela entrando no baile, sabendo quem ela era. Porque quantas vezes a gente põe um vestido lindo, um sapato caríssimo e olha no espelho e fala: "Não tô legal". E a Cinderela, ela entrou no baile não só vestida para arrasar, mas sabendo quem ela era. E isso faz toda a diferença. Então eu falo que eu faço a mentoria 1 a 1 da fada madrinha, e eu me torno a fada madrinha da pessoa. Então todas as minhas redes sociais tá: "Parabéns, você acabou de encontrar sua fada madrinha", que é exatamente essa transformação de dentro. Então existe esses 2 jeitos de você estar trabalhando o personal brand na sua vida. Ou também pode entrar nos meus grupos. Nesse monte de Esse mo grupo que É ela só me atende, chamar que eu vou gente. ver qual grupo você se encaixa. Jana, como você fez esse movimento com você? O meu movimento comigo foi um final de mim mesma. Eu eu casei muito precoce, e aí nesse processo do casamento precoce, eu sempre fui muito orgulhosa. Então eu não contava os problemas que eu vivia pra ninguém. Nem para o marido? Não, não, ele sabia, mas tipo, pra fora de casa ninguém sabia. Uhum. E aí esse processo do casamento muito precoce, sem pensar: "Não, porque eu vou fazer", e eu sempre fui assim, se a pessoa fala assim pra mim: "Ah, você não vai dar conta", já era, eu peitava e fazia dar conta. E aí eu tive um casamento de 17 anos, e no final desse casamento eu vi que eu morri por dentro, porque eu me permiti, me anular. Cheguei a 120 quilos, achando que as pessoas iam me contratar pela minha parte técnica e não pelo que eu vivia, porque eu vivia em bastidores, então as pessoas não me compravam pelo que eu estava, e sim meu pai, minha família. E no final desse casamento, eu me perdi tanto, Karina, eu me perdi tanto na minha procura de achar aquela menina, que eu tentei suicídio, eu me acabei. E quando chegou o momento que eu falei assim: "Não é possível, não vou morrer, Deus tem algum propósito na minha vida, não é possível", que eu me permiti colocar as peças no lugar. Acho que você fez o método com você, É, por isso que quando eu olho as mulheres eu falo assim: "Eu já estive aí, nesse lugar. eu já estive aí". E foi a parte mais dolorida, eu me perdoar, eu colocar as peças no lugar, e entender que tudo aquilo que eu estava vivendo foi eu que permiti.
E aí essa virada de chave, e essa reconstrução, e esse auto-perdão me trouxe a Jana que eu tô hoje. E quando eu faço esse reposicionamento de profissão, eu trago essa Jana de vivência, essa Jana que passou por vários processos. E para mim faz muito mais sentido, me traz muita gratificação passar um tempo e bater um papo com uma pessoa e ouvir a história dela e poder encaixar, equalizar a história dela com a minha e trazer algo para ela, falar assim: "Olha, eu estou indo para fora palestrar, e não é a palestra, eu estou indo ajudar as pessoas, sabe, eu estou indo chorar com as pessoas". E isso tem sido lindo, tocar na vida das pessoas, e isso tem me trazido à luz hoje. E aí eu consigo enxergar a Jana que sonhava lá com 12 anos, paralela à Jana de hoje, é a mesma, é o mesmo brilho, mas passou por um processo enorme. Tudo aqui passa rápido. Ah, muito. Nem parece que você está Não. falando já há um tempo, né. Eu queria que você fechasse o nosso bate-papo com um recado para essa mulher que já identificou que precisa reorganizar peças, Sim, mas não sabe como. tá certo. Você que está aí hoje assistindo tudo isso e se identificando e se sentindo tão sozinha, mesmo no meio da multidão, mesmo cuidando dos seus filhos, mesmo com tantas coisas ao seu redor, mas quando você olha no espelho você não se identifica. Não deixa, para de prorrogar, para de procrastinar isso tudo, porque enquanto você não estiver bem, nada vai fluir. Tudo que você pôr a mão não vai acontecer com a mesma paixão e com o mesmo amor. Chega momentos na nossa vida que a gente precisa de pausar e olhar para dentro e colocar as peças no lugar. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu estou disposta a ajudar a todas as mulheres que estão dispostas a não viver a mesma coisa, não viver numa vida morna, sabe? Trazer você para fora. Porque quanto mais você tiver presente de você, melhor você cuida das pessoas, com mais amor você cuida das pessoas, com mais empenho você cuida das pessoas, porque você vai fazer por você e por eles. Para de fazer só por eles, primeiro construa em você. É isso. Ai, que delícia! Quero te agradecer Ai, obrigada, por esse encontro, Cá. por essa troca, por esse momento, por estar disponível Ah, mas para contar para mim tanta coisa linda e ao mesmo tempo para todos nós. Obrigada por compartilhar. Ai, obrigada, Cá. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. A gente já se conhece há tantos anos, né, Cá? Já. Você me conheceu dos bastidores, Dos né, Karina? bastidores. E estar aqui à frente hoje é entender realmente meu propósito. Então, essa disposição é poder saber que através de você eu vou conseguir chegar em mais mulheres e eu vou conseguir transformar outras mulheres, sabe? E isso está sendo lindo, porque Deus une propósitos. Sabe aquele estádio de futebol Sei. que você vai estar palestrando? Você vai estar comigo, né? vou estar. Ah, eu tenho certeza! Vou estar para te Obrigada. ouvir, para te prestigiar, né. Conta comigo, se de alguma forma eu puder contribuir Com na sua certeza. trajetória, vou Com estar certeza, presente. com certeza, cara. A gente vai comemorar junto, É falar isso assim: "Olha aí. aí quanta mulher chorando pra gente cuidar", abraçar. Vamos estar junto. É isso aí. Obrigada, Obrigada a cara. você. E obrigada a você, que ama histórias genuínas que vêm da alma. Não são histórias dos livros, são histórias de pessoas reais que querem e fazem a diferença no dia a dia e no contexto que estão inseridas. Já estou te esperando para o próximo programa Cá Entre Nós e com certeza uma grande história inspiradora também espera por você. Beijo no seu coração e até o próximo Cá Entre Nós.